Fala, faladores! Começando mais um episódio de Falador Passa Bem. E hoje o meu nome é Heitor, né? Tem que me apresentar, claro. Olá, todo mundo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um novo programa do Unifoa. A gente já disse em outros podcasts, a gente se preocupa bastante com a experiência do aluno, que ela seja saudável, de qualidade, não só na parte de estudos, né? Na parte pessoal mesmo, que seja prazerosa a experiência, seja, enfim, com qualidade, né? E um dos projetos que a gente vai apresentar hoje é o Olos, o programa Olos, que acabou de ser lançado. Eu tô Sim. aqui com dois membros desse programa, o Alessandro Rufino e o professor Walter Fonseca. Eu ia falar Sampaio Fonseca. Eles vão apresentar para vocês o que é isso, o porquê que o Olos foi criado, por que ele existe e como que ele vai ajudar você, aluno, nessa experiência. Então, palavra aqui com vocês. O que vocês podem falar para quem não sabe o que é o Olos, por que ele foi criado, o que motivou a criação desse programa? Dr. Walter, é um prazer estar aqui com o senhor, com o amigo Walter, nosso professor, e é um prazer estar aqui nesse programa também com vocês, conversando sobre algo que realmente veio para transformar e mexer muito a relação do aluno com ele mesmo ou com o conceito que ele entende como espiritualidade. Eu vou me apresentar rapidamente, vou falar só um pouquinho sobre o programa, né? E depois eu passo a bola aqui para o Dr. Walter, né? que é médico e vai poder falar isso com muita propriedade também, né? Na verdade, eu não sou médico, apesar de eu trabalhar na área da saúde já há algum tempo, né? Eu sou um administrador, né? E na minha formação em administração eu lidei muito com o desenvolvimento de pessoas, especificamente na área de liderança. Com a crise do Covid, eu procurei me especializar em algo chamado saúde mental nas organizações, através de um programa no Einstein, né? Que tem um dos maiores programas da América Latina. De saúde mental? Na formação de estudos, de pesquisas na área de saúde mental e na formação de profissionais, para que se possa falar melhor sobre o que está acontecendo, que a nossa saúde mental não anda nada bem. Né? Ao mesmo tempo, isso em paralelo, né, a gente trabalha aqui na assessoria da presidência, da FOA, da Fundação Oswaldo Aranha, e a gente tem uma das nossas missões é pensar em projetos novos, em programas novos. Né? Então, unido a essa minha formação de administração e saúde mental e da minha história de vida vinculada à espiritualidade, né? Eu comecei a conversar com os doutores mais próximos da área da saúde e por que não fazer um desenho de um projeto novo, ele é recém-lançado, que é um projeto que visa realmente trazer a espiritualidade para o meio acadêmico, a espiritualidade para o meio da área da saúde, os profissionais da área da saúde, mas pelo meio acadêmico em geral, como você falou muito bem no início, né? Todo mundo é impactado por isso. Exatamente. Mas uma espiritualidade independente, né, Dr. Walter? Uma espiritualidade sem um dogma, sem algo vinculado à religião, não desmerecendo qualquer religião, Sim, muito pelo sim. contrário, mas na verdade uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade boa para o indivíduo, mesmo para esse futuro médico, para esse futuro enfermeiro, para esse futuro gestor. Né? E pensando sobre esse programa, a gente começou a fazer uma pesquisa. E aí a gente começou a identificar nessa pesquisa que a maioria das universidades americanas possuem uma matriz curricular onde a medicina e a espiritualidade andam muito juntas, ou com uma disciplina específica, ou com eventos. E aí qual foi a minha surpresa, e também da minha equipe de trabalho, que a gente descobriu que no Brasil também alguns elementos já estavam acontecendo, com alguns congressos na área da medicina e saúde, ciência, espiritualidade e tal. Então, por que não fazer esse desenho? Nós fizemos o desenho do projeto, apresentamos para a nossa presidência, que autorizou, e a partir de agora a gente já começou alguns movimentos com esse projeto, ou palestras internas, encontros, rodas de conversa, e chegou a esse ponto agora. É claro que eu como administrador e também um pouco na área da saúde, por eu ser um estudante de psicanálise, né, eu entendo que é fundamental para os tempos modernos, tempos de descontinuidades, de crises existenciais, de questões emocionais profundas e sérias, de estresse, de ansiedade, de depressão, a gente ir além da saúde mental e da saúde emocional. É pensar a espiritualidade como algo que possa acalentar o indivíduo. Pessoas mais bem estruturadas internamente, com seu conceito de sagrado e sua espiritualidade, são pessoas melhores, e o mundo precisa de pessoas melhores nesse momento da humanidade, de crise ambiental, de crise sanitária, de crise
tecnológica, de desemprego estrutural. Sociabilidade a mesmo sociabilidade, também, né? o afeto entre as pessoas. Então, por que não trazer a espiritualidade no meio acadêmico? Interessante. Porque, na verdade, os futuros profissionais vão sair daqui com esse conceito mais aguerrido dentro de si. Aguerrido no sentido interno de força para poder colaborar. Ninguém se ajuda se não tiver essa capacidade de se entender melhor. Então, esse é o caminho desse projeto que está no início. O nome Holos é a visão do todo, da integralidade do indivíduo. Né? Doutor Walter, falei um pouquinho demais, mas a ideia é essa, é para passar um pouco, fiz uma introdução em relação ao projeto, mas acho que o doutor Walter, como médico e profissional da área da saúde há muitos anos, né, e um baita professor aqui dentro, pode também orientar as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse projeto. Holos, doutor, bem-vindo aqui. Boa tarde, Orofino. Boa tarde a todos. Orofino, eu acho que você não falou demais, porque tudo que se fala objetivando o bem-estar das pessoas nunca é demais. Concordo. Obrigado. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Não é? Hoje, século XXI. Nós estamos saindo de uma era, que foi o século XX, que foi totalmente tecnológica. Foi uma era que teve 2 grandes guerras mundiais, foi uma era em que as primeiras bombas atômicas foram lançadas sobre seres humanos, foi uma era de tensão, em que não se sabia se amanhã ia ter uma guerra mundial, se essa guerra mundial seria definitiva, ou seja, a gente iria extinguir a raça humana. Então esse é o século que nós estamos deixando para trás. Perfeito. Mas a gente começou no século XX. Cientistas diziam no final do século XIX que o século XXI seria a descoberta da pessoa. Ora, a pessoa já foi descoberta há algum tempo. Todos nós temos uma personalidade, mas o século XX foi uma era tecnológica da descoberta da pessoa isolada. Ou seja, o indivíduo tinha seus direitos, tinha suas possibilidades, tinha que se conhecer, mas não havia integração. Foi uma época selvagem. Nós estamos tentando agora de redescobrir essa pessoa como um ser social. Não é apenas saber quem eu sou, mas saber quem eu sou e quem você é. Entendi. É saber que eu tenho um espírito e você tem um espírito. Essa socialização é muito difícil. Certo. Na área de saúde, as reclamações são grandes. Não estou falando de médico, de enfermeiro, estou falando de médico, de enfermeiro, de nutricionista, de fisioterapeuta, de atendente, de agente comunitário, toda essa equipe, motorista de ambulância, socorrista e assim por diante. Todos estão trabalhando em benefício da saúde. E saúde, hoje, a gente só entende que ela não é pessoal. Se quem está do meu lado não está bem de saúde, eu não posso estar bem de saúde. Para eu estar bem de saúde, quem está do meu lado tem que estar bem. Para eu estar bem de saúde, quem está sendo atendido por mim, pelos meus pares, tem que estar bem. Então nós queremos motivar o aluno para essa descoberta, a descoberta do atendimento integral à saúde no século XXI. Não é apenas o corpo, mas é a alma. Não é apenas o eu, mas é aquele cerne, aquele centro do meu eu. Aonde está o meu centro? É saber que não importa a religião, se é a religião A, B ou C, se a religião acredita em seres, não acredita, se acredita em encarnação, reencarnação, isso não importa. Se acredita apenas um julgamento no final, isso não importa. O que importa é que todos nós precisamos
estar de bem conosco, com o próximo, com o outro. Há um filósofo que diz que o tu é um outro eu. Há um outro filósofo que diz que eu tenho que olhar para o outro como eu olho para a viúva, ou seja, aquela que perdeu seu companheiro, aquela que perdeu o seu apoio, o seu ombro amigo. Eu tenho que olhar para o outro como o órfão, ou seja, aquele que não tem mais amparo, que não tem como pedir socorro para o papai. Visão empática, né? Tem empatia. Vai até além da empatia. É olhar para o outro como um estrangeiro, aquele que não tem pátria, aquele que não sabe aonde vai ser o seu repouso. Então eu tenho que olhar como o outro, como eu olho para uma viúva, como eu olho para o órfão, como eu olho para o estrangeiro. Eu tenho de acolher o outro. A palavra acolhimento hoje é muito utilizada e pouca gente sabe o que é acolhimento. Acolhimento não é apenas dar a mão. Acolhimento é olhar nos olhos e saber que aquela pessoa, atrás daqueles olhos, tem uma alma, tem um sentimento. E o aluno que aprender isso vai ser um profissional de saúde totalmente diferente. Interessante. E vocês, falando sobre essa motivação, tem algum episódio específico, algum caso aqui da FOA que levaram vocês a fazer esse programa, assim, alguma necessidade de X ou Y, ou foi mais uma visão do mundo mesmo, de como as coisas estão acontecendo, vocês meio que quiseram se adiantar para ser um recurso a esses alunos? Olha, como é que tá a situação aqui dentro, assim, sabe? Pergunta é muito boa mesmo. Por quê? Isso não é um movimento isolado. O Orofino já colocou que em outros países isso está sendo desenvolvido, ou seja, há uma consciência mundial de que nós não somos ilhas. Há uma consciência mundial que o bem-estar não é uma coisa puramente material. Há uma consciência mundial de que nós temos uma inteligência coletiva. Eu penso coletivamente, eu sofro coletivamente, eu fico feliz coletivamente. Então, isso já é uma coisa bem clara. Se considerar, né? É, bem claro. Mas há uma coisa bem... E aí você pensa, eu posso dar um exemplo. Se eu der um exemplo, eu vou deixar de lado milhares de exemplos. Então, eu não quero dar um exemplo. Mas eu quero afirmar com toda certeza que existem trabalhos científicos que demonstram a importância da solidariedade e a importância de você tratar o indivíduo como um todo. O indivíduo que é tratado como um todo, não como um corpo que está momentaneamente ou definitivamente doente, mas você tratar esse corpo e a alma que tem nele. A melhora é muito maior. Legal. E basta você lembrar das coisas de criança. Você ralou o joelho, você vai correndo para casa chorando para a mamãe assoprar o joelho. O cientista vai dizer que o sopro da mãe tem bactéria, vai piorar. A criança vai dizer que foi bom. Mas é esse cuidado, né? Essa sensação de se sentir acolhido, como você falou. Claro. De bem querer. Isso faz muita diferença. De acolher no colo, de olhar nos olhos, sim, de transmitir a vida. O sopro, o que é o sopro? O sopro é o ar que está dentro de você e que você respirou. Ele está vivo. Então você soprou no outro, você passou tua vida para o outro. Se fala muito, pegando o gancho que o Dr. Walter comentou com muita propriedade, se fala muito hoje de despertar de consciência. Isso passou a ser um chavão nas mídias sociais, na internet, mas verdadeiramente espiritualidade a espiritualidade que a gente está apregoando aqui é uma espiritualidade engajada, a espiritualidade justamente em acolher as pessoas naquele momento fraternal assim, mais crítico que provavelmente a pessoa está passando, e estão passando por crises tremendas desde o Covid para cá. Olha o que foi o mundo pós-Covid, né? Um reflexo até hoje. E um outro detalhe também que vale a pena, além desse posicionamento individual, intrínseco
Vale aqui deixar o posicionamento, a clareza, que nós estamos agora, a FOA, Unifoa, num ecossistema de saúde, né? Nós temos um ecossistema de saúde nascendo com muita força, já nasceu com muita propriedade. Em saúde e educação. Em saúde e educação, e esse ecossistema, o Holos veio para agregar valor. Veio como mais um projeto que vai agregar valor a todo o ecossistema, né? Porque nós tivemos aqui algumas rodas de conversas com alunos de medicina e também com alguns profissionais do próprio H.FO que já vieram aqui conversar com a gente sobre o tema. Ou seja, o ecossistema, de fato, ele é vivo, né? Ele se movimenta, ele interage. E por que não um projeto como esse dentro desse momento novo da Fundação Oswaldo Aranha? E ser versátil, né? Ser versátil, ter diferentes tipos de funcionamentos, de projetos, de atitudes para conseguir de fato acolher todo mundo a cada peculiaridade, né? Você falou outra coisa muito importante. Quando você acolhe o outro, você está dando oportunidade ao outro de te acolher também. É uma troca. Esse negócio de imaginar que eu só vou dar é uma visão egoísta. Porque eu dou, mas eu recebo. Eu só posso dar e receber se eu tiver a humildade de receber e a grandeza de dar. E o que é isso? Isso se chama solidariedade. Isso se chama espiritualidade. É essa troca que você não é comercial, não é uma troca bancária. Sim, eu não peço recibo pelo que eu dei. E eu não dou recibo. É legal vocês falarem, tratarem a espiritualidade dessa forma, porque para uma pessoa talvez poderia associar diretamente a só a religião, ou tá falando, espiritualidade, então o que? Eles vão ler alguma coisa religiosa? Não, é muito além disso, independente né? disso. Muito além disso, né? Entendi. Então, e falando agora como ele acabou de ser lançado, né, o programa, quais são, sei lá, os primeiros passos, como vocês veem o Holos atuando assim, vocês vão, não sei, abrir algum espaço para os alunos procurarem, quais são os primeiros passos assim do programa agora, o que precisa ser feito? Nós estamos com umas atividades que a gente já começou timidamente, mas já começou, nós tivemos 2 reuniões abertas, a primeira muito pouca gente, a segunda já um volume maior. Bem maior. Legal. Semana passada. Essa semana nós vamos fazer uma atividade sensacional, porque a gente ouve falar em Médicos Sem Fronteiras. Quem são os Médicos Sem Fronteira? São só médicos? Não. São médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são sociólogos, são psicólogos. Sim, tudo um que corpo estão ali, né? Exatamente. E é internacional, sem vinculação política, mas uma ação política tremenda. Nossa, política no sentido de ser do povo. Está atendendo pessoas carentes, pessoas necessitadas, que precisam aqui e agora. Não precisam de promessa, precisam de ação. Sim. Então vem uma doutora, Ana Maria Amorim, com mais de 20 anos de Médicos Sem Fronteira, trabalhando em países de pobreza extrema. É uma pessoa com reconhecimento mundial, né? Reconhecimento mundial. E ela vai dar essa oportunidade para a gente. Ela vem aqui. Vem quarta-feira. Que legal, que legal. Quarta-feira. Como vai ser isso pra gente divulgar? Vai ser uma palestra? Vai ser uma palestra no Centro Cultural. Aí, gente, quarta-feira, então, que horas? Meio-dia. Meio-dia, gente, quarta-feira no Centro Cultural, meio-dia. Interessante, legal. E a nossa ideia não o programa é do Orofini meu, da professora Sônia, da professora Marcelina. Não é. O programa é da comunidade FOA. Então ele vai ser construído à medida... Legal. Como dizia o poeta espanhol, o caminho se faz caminhando. Nós temos um caminho em direção à espiritualidade. Qual é esse caminho? Nós vamos fazer juntos. Nós vamos caminhar na espiritualidade juntos. Então, vamos fazer o caminho caminhando. Então, como você disse, é da FOA como um todo, então esse projeto contempla todo mundo. Por exemplo, é TecFOA, Unifoa, como é que seria isso? Nós estamos abertos. Funcionário, por exemplo? Exatamente. Sim, não é um curso. Não é um Quer curso. dizer, você não precisa ir toda... tem reunião, tem lá. Não é isso. Também não é um programa que você não vai e... Não, é um programa que a gente pretende que seja um polo divulgador. Então nós vamos trazer, já fizemos 2 encontros, quem saiu lá já teve algumas noções, já contribuiu para a gente, já deu ideias, vocês estão nos recebendo aqui,
Quer dizer, tudo isso é o programa. Sim, sim. Eu não sei, eu não posso te dizer daqui a 3 meses como é que nós vamos estar. Mas eu pretendo que daqui a 3 meses a questão espiritual esteja sendo encarada de uma forma diferente. Diferente. Eu pretendo mudar. Sim. E que bom, né? Se a gente não mudar é perigoso, né? A gente tem que mudar. Como qualquer projeto, não é à toa que esse programa está sendo gravado no dia 9 de setembro, que simbologicamente, oficialmente, é o dia do administrador. Parabéns para você. Obrigado. Como qualquer projeto, ele tem, como o Dr. Walter muito bem comentou, e fases. Então ele está numa fase agora de sensibilização, de rodas de conversa, de papos, de encontro com os alunos, etc. Mas a gente pensa que ele vai se tornar cada vez mais sólido, né? Muito menos intangível, apesar de espiritualidade, eles falam do invisível, mas ele se tornar cada vez mais sólido do ponto de vista de novos encontros, palestras, ou até cursos a médio e longo prazo. É o começo. E com esse começo, vocês estão ajudando muita gente nessa divulgação e todo esse ecossistema que eu comentei aqui, entendeu? Então vocês pretendem, então, ter diferentes tipos de abordagem, de formatos mesmo de atuação, né? Com o tempo, entendi. Exatamente. Legal, legal. O caminho vai determinar... Quais são as melhores formas. Podem ser múltiplas. Não é? Sim. Nós podemos desenvolver uma atividade numa unidade de saúde, no hospital, um tipo de atividade. Podemos fazer um tipo de atividade, por exemplo, Ana Maria Amorim. O que ela vai mostrar? Como se atender pessoas doentes sem recurso. Porque a gente na faculdade, a gente diz, você pede uma ultrassom, você pede uma tomografia, você pede uma ressonância. Eu quero ver na África uma pessoa sofrendo e você tem o básico do básico. A ferramenta que você tem é o aparelho de pressão e o estetoscópio. E ela atende, ela salva vida. Então eu quero que o pessoal de saúde aqui entenda que a vida pode ser salva com muito pouco. Você pode melhorar a qualidade de vida conversando. Sim, dando atenção, né? Exatamente. Perguntando o nome do paciente. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. A FOA, a Fundação João da Aranha, Unifoa, ela está cada vez mais se posicionando na região como um polo para esses contextos. Nós temos aí o programa Mais Saúde Integral, né, que envolve também o enfoque da saúde mental. Nós temos o OLOS aí, já nasceu com força. Nós temos o Reiki também chegando aí. Sim. Repara que no entorno a gente se posiciona, além de ser uma organização com responsabilidade, mas também com impacto social e emocional e espiritual também, ajudando as pessoas nessa trajetória delas. Legal, múltipla a história. É um super combo aí, né? Pra tudo É um super dar combo. certo. Porque tudo anda junto. É um super Tudo anda combo. junto. É um super Isso, combo. é um super combo. É você entender que você pode, deve utilizar todos os recursos que nós temos. Aqui nós, hoje, nós temos um hospital que tem um robô de milhares de dólares, que é fantástico, que deve ser utilizado. Mas ele deve ser utilizado com amor. Ele deve ser utilizado procurando melhorar, diminuir o sofrimento. Exato. Nós temos um hospital que faz tratamento de câncer. Será que o paciente que está fazendo tratamento de câncer, ele está precisando só de uma quimioterapia, de uma radioterapia ou de uma cirurgia? Ou ele está precisando de mais coisa? Então, é isso que nós queremos passar para os alunos. Humanização e tecnologia andam cada vez mais juntas. Não se pode pensar em tecnologia avançadíssima, que ainda bem que a gente tem, consegue, e não pensar numa humanização adequada ao indivíduo. No senso comum, muita gente acharia que isso está completamente separado. A tecnologia, robô, só que no não, século né? XXI, eles precisam que estar não, integrados para esse todo estar contemplado. Exatamente, exatamente. Pois é. E aí você tem que pensar junto. Quer dizer, você vai pedir todos os exames? Não. Você vai ter que ajustar o que o paciente precisa, com o recurso disponível, com o benefício que você pode ter. Para você fazer isso, você pode fazer tecnicamente? Tenho minhas dúvidas. Por quê? Se eu fizer só tecnicamente, eu vou esquecer de perguntar aquelas coisas que podem ser significativas para o paciente. Por exemplo, você pega um paciente que vai fazer um tratamento muito sério, tem que fazer um cateterismo cardíaco para fazer uma colocação de ponte, só que ele tem problemas emocionais. Você deixa o problema emocional de lado. Ou
Será que ele vai reagir tão bem se você tratar como um todo? Se você apoiar no problema familiar que ele tem? Se você der a guarida financeira que ele precisa, porque o plano de saúde dele não paga isso. O serviço de saúde do município, de repente, você se interessa pela pessoa como pessoa. É uma outra alma que está sofrendo. E a gente evita a omissão. Quer dizer, ele não tem mais solução, não tem mais o que fazer, deixa ele de lado. Terrível isso, né? É terrível. Terrível isso. Então, na espiritualização, você vai fazer também os cuidados para os pacientes terminais, você vai fazer o cuidado paliativo. Você sabe, estatisticamente, o que um paciente terminal precisa e ele não sabe que precisa? O quê? Falar sobre morte. É evitado, né? Evitado. Esse medo, esse cara, distanciamento, você né? tá bom, você vai... Daqui a 2 semanas você está jogando futebol. Tá nada. Como é que você fala isso para o paciente? Se você não compreender que o outro é um outro ser humano que tem uma alma que sofre. E que ele está preocupado porque ele vai deixar mulher e filhos, sei lá como. Não se tem, né, doutor Walter, a cultura de se falar da morte assim, né? Pois é, não se tem. Não se Bota tem. esse medo, esse Exatamente. distanciamento. Desde as Exatamente. escolas, a gente não fala da morte. Exatamente. É comum o camarada dizer, no meu plantão ninguém morre. Aí fica Como aquele assim? camarada com 1000 sondas, tubos e ferros e respirando. Gente, No meu plantão, como assim que você falou? No meu plantão ninguém morre? Algumas frases recorrentes de alguns médicos É recorrente. que isso falam aí isso, né? Visto no senso comum esse sinônimo de sucesso. Como e se assim? a pessoa faz a passagem, ou morre, ou tem um desenlace físico, qualquer nome que os ouvintes quiserem achar melhor, esse profissional, esse médico, esse enfermeiro, esse técnico de enfermagem vai lidar com a família no pior momento, talvez, Exatamente. da vida da família. Né? E não adianta ir para a capela do hospital, que tem, né? Antes da capela tem que ter esse acolhimento. Então, humanização não pode estar longe de saúde mental, do profissional de saúde e de espiritualização, ou do entendimento do que é espiritualidade. Sim, sim. e você tem que imaginar também que o médico e o enfermeiro sofrem. Sofrem. Porque eles ficam apegados ao paciente, eles estão há horas fazendo tudo Para salvar, pelo né? paciente e de repente tem um desenlace Exato. não desejado. Nesse momento, o profissional de saúde tem que ser atendido. Ele também precisa do acolhimento, né? Todo Lógico, mundo. ele também Todo precisa do mundo. acolhimento. Lógico. Todo mundo. Ele sente, ele olha para a criança morrendo e ele pensa, meu filho está em casa. Como não se afeta com isso? Como né? não se afeta com isso? Ele olha pro velhinho morrendo e diz, ai meu Deus, vovô, vovó, igualzinho. Exatamente. Então, esse programa nosso é um programa de vida. Ensino é vida. Saúde é vida. Acolhimento é qualidade de vida. Saúde é qualidade de vida. Então, o nosso programa é um programa de qualidade de vida. Espiritualidade é um meio da gente atingir qualidade de vida. E eu só posso agradecer você estar nos acolhendo aqui. Não, e eu quero parabenizar vocês porque acho que quando a gente está num lugar que as pessoas de fato se importam com o que realmente é necessário, né? Com essa visão, com esse olho no olho, com essa atenção. Então, isso faz diferença tanto na nossa motivação de estar aqui, de querer ajudar também os alunos que estão chegando, que com certeza é a nossa prioridade aqui na instituição. Eu digo, independente do setor que você trabalha, a gente trabalha para os alunos, né? Para eles ficarem bem, ter essa experiência boa. Então, parabéns por isso, porque mostra que a gente está de fato olhando nos olhos dos alunos, sabe? Então, isso é não só dos alunos também, mas de todo mundo que está aqui da comunidade, né? Mas vocês têm algum recado, algum convite, alguma coisa para falar para alguém? Olha, procurem a gente tal, ou vir na quarta-feira. O que vocês querem deixar de última mensagem, assim, do Olos? Ou, sei lá, como vocês, sei lá, gostariam que ele estivesse acontecendo daqui, sei lá, 5 anos? Como é que vocês veem? Tipo, que todo mundo abraçou a ideia, não sei. Qualquer frase final que vocês quiserem, pode ficar à vontade. Olha, a palavra que eu digo sempre é: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês são
pessoas que nós queremos acolher, conhecer, porque eu também quero ser acolhido e conhecido. Então, essa quarta-feira nós vamos ter Ana Maria Morim, nas outras nós ainda não sabemos, mas quem sabe eu vou me dirigir a cada um que está ouvindo, quem sabe você vai sugerir uma pessoa Exato. que vai contribuir muito para a gente. Então, Colaborar junto, seja né? bem-vindo. Exatamente. Somar forças, né? Somar forças. E complementando, agradecendo a equipe de marketing aí, né, por esse apoio inconteste a gente em tudo que a gente está propondo aqui, esse programa. Cada vez mais as conexões entre ciência e espiritualidade vão ficar mais ligadas, mais próximas. Esse é um projeto pioneiro em toda a região, pioneiro na instituição. Participe, né, procure-nos. Talvez lá na assessoria da presidência, o professor Urufino. Então, existe um lugar Max físico, também, que um pode espaço físico colaborar. pro Horus? Não, nós temos uma Vocês assessoria direto. da presidência que atua, tem uma sala específica para desenvolver projetos. Mas procure o Dr. Walter, a doutora Marcilene, a doutora Sônia, né, que são professores do curso de medicina, né, que estão com a gente de frente desse projeto, porque eles são os médicos, né, nessa história toda. Então, participem desse projeto pioneiro. Venham e fecho com o Dr. Walter. Sejam muito bem-vindos. Legal, legal. Como você falou no meio, né? Caminhar junto, né? E chegar Caminhar junto. Né? Caminhar junto. É isso. Bom, obrigado, gente, pela participação. E você Obrigado. que está nos assistindo, super convidado a participar, a somar força. Vamos priorizar a solidariedade, o olhar no olho e ser humano, de fato, né? Tenho certeza que agindo assim a gente vai se sentir muito mais vivo, se sentir muito melhor e todo mundo vai se sentir bem. Muito obrigado, gente. Até o próximo Falador Passa Bem.